Olá, eu sou a Sara Tide e eu nasci em Curitiba. Meu nome é Davi e eu sou do Rio. A IBAE para mim é um lar que eu aprendo mais sobre Deus. IBAE para mim é casa, né? Eu frequento a IBAE desde meus 5 anos, então para mim a IBAE é a minha segunda casa. Espero no futuro da IBAE ver uma igreja cada vez mais comprometida com Deus. Eu esperaria talvez uma igreja mais ativa na comunidade local, né? Eu acho que seria bacana. Eu sou o Maicon dos Santos Brown. Meu nome é Isabela Tia de Pedro. Eu sou o Miguel Cid Cunha. Felipe Tia de Pedro. Eu sou o Anthony Casaqueri. Matias Tia de Pedro. Sim! Brincar. Se divertir, fazer atividade. Eu gosto de ler a Bíblia. Jesus. Na igreja a gente sempre fica com Jesus. Aqui é o lar de Jesus. O que fica lá no céu? Sim! Todos os dias, menos hoje. Muito legal, rock and roll. Rock and roll. Uma coisa que a gente toca pra gente adorar a Deus. A cada momento, andando na presença de Jesus, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, para minha sol. Eu aprendi de cor. Eu sou o futuro da IBAE. 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 Nós somos o futuro da IBAE. Boa noite, Bai. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração aqui. Boa noite você que nos acompanha aí de casa. Seja muito bem-vindo. Celebre a Deus conosco. E nós estamos bem de futuro, né? Muito bem. E eu queria iniciar a celebração dessa noite. Eu queria ler com você, se você trouxe a sua Bíblia aí física ou no seu celular, onde você a tem. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 23. Se você encontrou, você vai dizendo, encontrei, para que a gente possa ler junto. Ninguém encontrou? Diga, encontrei. Isso. Diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Eu sei que você tem acompanhado aí as nossas devocionais e inspirativas dos 30 anos e é sobre ele que nós temos ouvido e meditado. E ele foi chamado amigo de Deus. E sabe o que é mais incrível? É o mesmo Deus que nós vamos celebrar hoje aqui. É esse mesmo Deus e ele tem o anseio no coração de dizer: você também é meu amigo. Mas eu queria te convidar a dizer nessa noite junto conosco que eu sou amigo de Deus. Você pode dizer isso? Diga, eu sou amigo de Deus. E eu queria que você ficasse de pé, então, no seu lugar.
Isso, agora que você ficou de pé no seu lugar, eu queria que você saísse dele por uns segundos apenas e dissesse para alguém, mas dissesse assim com aquele olhar que vai convencer: eu sou amiga do Senhor. Eu sou amigo do Senhor. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Não só para quem está do teu lado, porque provavelmente quem está do teu lado você já conhece. Eu queria que você dissesse e já cumprimentasse alguém que você ainda não viu hoje. Diga: eu sou amigo do Senhor. Isso. Isso. Você pode já voltar para o seu lugar já aplaudindo a Ele. Aplaude assim. Amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Pode dizer isso mais uma vez? Amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Diga mais uma vez. Sou amigo do Senhor. Você pode levantar a voz e dizer: Amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Pai, nós queremos te convidar. Nós queremos que o Senhor seja o nosso convidado por excelência nessa noite para estar entre nós. És bem-vindo entre nós. E nós queremos declarar nessa noite, nós queremos celebrar da melhor forma nessa noite. E nós queremos começar bradando aos céus que nós somos amigos do Senhor. Apesar de nós, apesar daquilo que nós somos ou fazemos, mas o Senhor nos escolheu. E isso nos dá, Senhor, o direito de dizer: Senhor, nós somos seus amigos. Vamos dizer isso mais uma vez? Amigo do Senhor. Aplaude assim. Levante a sua mão e aplauda comigo. E Ele é meu amigo, amigo do Senhor. Você é amigo do Senhor? Amigo do Senhor, e Ele é meu. Quem sou eu pra que se lembre de mim? Pra que me ouças quando chamar? É verdade Ele que pensa em mim e em tu você. pensas em mim Escute, escute. e que me amas. Isso é incrível. É incrível. Diga: quem sou eu? Quem sou eu pra que Se lembre de mim, pra que me ouças quando chamar. É verdade que tu pensas em mim e que me amas. Diga: é incrível. É incrível.
podemos nos achegar a Ti. Senhor, quando nós talvez nem sabíamos por onde andávamos, o Senhor um dia nos alcançou e nos libertou. Essa canção que nós vamos cantar, o refrão dela diz assim, ó: quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu não sei o que você ouve a seu respeito, ou o que as pessoas dizem a seu respeito, mas sabe o que conta? É o que Deus diz a seu respeito. E Ele diz isso: você é meu filho, você é minha filha. E Ele diz mais, que na casa dEle há um lugar para nós. Há um lugar para nós, e isso, nele, nós somos livres. Você pode dizer esse refrão comigo? Quem Deus liberta, livre enfim ser. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos declarar? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor. Oh, diga, foi o seu amor. Seu amor, oh, vamos juntos. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Diga, Senhor, a sua graça me alcançou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu. Sim, foi isso que Ele fez. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escute em tua casa. Em tua casa há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Senhor, nós queremos dizer aquilo que nós somos. Eu quero te convidar agora a dizer: Senhor, eu sou escolhido, eu sou perdoado. Você acredita nisso? Eu sou quem dizes que eu sou. É isso que nós vamos declarar. Mas eu não quero que você cante com dúvida. Eu quero que você diga: Senhor, eu não sei o que as pessoas pensam, mas eu sei o que o Senhor diz que eu sou. Nós podemos declarar isso juntos? Diga assim: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim.
filhos que nós achegamos a Ti. Continua com os teus olhos fechados. Senhor, e não há nada que nos importe mais do que estar contigo. Não há nada melhor para nós do que o nosso Deus. Você pode levantar as suas duas mãos aos céus e diga isso a Ele, com toda a intensidade do seu coração, com toda a verdade da sua alma. Diga: Senhor, não há nada que me importe mais. Não Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Mas Ele veio. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Vamos dizer: não há nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. Isso, cante. Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada
se há sonhos enterrados e você enxerga apenas ossos secos, ou se há um mar na sua frente que para você é intransponível, mas o que eu sei e o que eu quero te desafiar a declarar nessa noite é que o meu Deus, Ele pode fazer. Ele pode trazer alegria, festa, esse luto. Ele pode trazer beleza, a angústia que você está vivendo. Esses ossos secos, eles podem ter vida. O mar vai se abrir porque o nosso Deus pode fazer. Você pode declarar isso conosco? Transmudo em festa, traz vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz tomar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode. Diga mais uma vez. Torna o luto em festa. Torna o luto em festa. A vergonha em glória. Traz beleza em cinzas. Beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz tomar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Senhor, nós cremos que o Senhor pode. Nós cremos que o Senhor pode, e essa é a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Que declaração tremenda é essa, gente? Difícil, hein? Você está dizendo que não tem nenhuma outra experiência humana que seja tão especial quanto uma experiência de encontro real, verdadeiro, genuíno com o Senhor Jesus. Claro que não dá para ficar comparando, é só uma expressão poética para dizer de o quanto este encontro com Jesus faz diferença na vida da gente. E depois que a gente tem um encontro real com o Senhor e uma experiência real com o Senhor, a gente olha para a vida como um todo e diz: o que eu vou comparar com o que eu tenho experimentado? Não há nada. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse lugar, por essa hora, por esse tempo de encontro, de comunhão. Nós queremos te render todo louvor, toda honra e toda glória. Que aquilo que cantamos aqui nessa noite, como expressão de adoração, de louvor, de glorificação humana ao teu nome, Senhor, seja de fato a tradução de um genuíno desejo, de um compromisso com uma caminhada com o Senhor. Nós nos reconhecemos cheios de imperfeições, e é com humildade, ó Deus, que nós nos reunimos na Tua presença, ó Deus, porque sabemos das nossas imperfeições, mas o nosso coração está comprometido em se submeter à obra do Teu Espírito na nossa vida, na nossa igreja, na nossa caminhada. Então, por meio da Tua palavra, que a nossa mente seja renovada para não conformar-se com este mundo, mas que pelo contrário, a gente possa experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentidos espirituais nesse ambiente de devoção sejam de fato, ó Deus, abertos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração. O que o Senhor tem para nos dizer nessa noite? Em nome de Jesus, queremos ouvir Tua voz, a Tua direção, por meio da Tua exposição, da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.
Pode sentar. Obrigado aos músicos por esse tempo especial aí, em que nos conduziram com essas canções que abençoam a nossa vida. Vamos liberar as nossas crianças nesse momento, para descerem. Pastor Renan e a equipe do By Kids estão lá, apostos, preparados. Que Deus abençoe nossos pequenos, as nossas pequenas, que seja um tempo bem especial, não é? Lá com os tios do culto infantil, os tios e as tias, aqueles que estão lá ajudando. É muito bom estarmos juntos aqui. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aí nos acompanhando de casa, nos acompanhando agora ao vivo, você que está aí assistindo na segunda-feira, você que está assistindo de manhã, de tarde, ao longo da semana. Agora a gente tem que falar assim, né? Porque às vezes você assiste depois, não é? Sejam todos bem-vindos, e nossa oração é que você, mesmo pela internet, possa verdadeiramente ter uma experiência de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, possa se conectar. Nosso convite não é para que você assista alguma coisa, nosso convite é para que o estímulo do que você assiste leve você à sua experiência de adoração, de louvor ao Senhor, assim como nós aqui. Amém? Gente, algumas informações importantes, importantíssimas nessa semana, que é a semana final. Estamos em uma contagem regressiva. No próximo domingo, dia 22, nós vamos nos reunir aqui pela manhã, à noite, para celebrar 30 anos de organização da nossa igreja. Nós estamos completando, na verdade, no dia 23, é uma segunda-feira, 23 de maio de 1992, a IBAI foi organizada. Ela tinha um histórico anterior, aqui nesse mesmo lugar, ali na frente, onde é o estacionamento hoje, onde se você entrou pela frente, onde estão os nossos carros, havia um templo, um pequeno templo ali, e ali funcionou durante muitos anos uma igreja batista ucraniana. O culto era ucraniano, toda a experiência da igreja era de alguma forma voltada, como muitas outras aqui da região sul do país, reproduzindo o processo de imigração e ocupação da região sul, era voltado de alguma forma para alcançar os ucranianos também. Mas houve um momento, todo esse processo histórico, que a igreja precisou se reinventar e descobrir, bom, não faz sentido sermos uma igreja tão especializada em ucranianos. E nesse processo, enfim, é longa história. Venha domingo, né? Acompanhe pelo Instagram que você vai conhecer um pouco mais dessa história. Mas havia aqui em Curitiba uma outra igreja sendo plantada, uma missão, com o apoio da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. E esses dois grupos se encontraram, conversaram, namoraram, combinaram esse casamento. E aí a igreja ucraniana foi dissolvida e se reorganizou como Igreja Batista Avenida dos Estados. Esta igreja está organizada, portanto, dessa forma, aqui nesse endereço, há 30 anos. Funcionou no mesmo prédio, ali na frente, que depois foi demolida, e nós passamos para cá. Eu quero dizer que você está no salão de festas da igreja, que ainda será construído. Tá certo? Então, deixa eu te explicar isso, né? Por que fizeram uma igreja assim, pastor? Tem escada e tal, pequeno? Porque aqui é o salão de festa, já há um projeto que a gente está, claro, né, revisando e repensando para a primeira parte ali da frente, onde a gente provavelmente vai ter, se Deus permitir, né, e confirmar na nossa história, um prédio, uma outra estrutura. Amém? Você vai fazer parte disso? Espero que sim. Deus nos dê vida, graça, saúde para a gente participar disso. Mas eu quero então convidar você para estar conosco no próximo domingo. Na parte da manhã, nós vamos ter no culto das 10 horas a presença da Missão Batista em Santa Felicidade, que é uma congregação filha desta igreja. Nós estamos apoiando um projeto de plantação de uma igreja no bairro de Santa Felicidade. Está liderando aquela igreja o pastor Eliel. E esta congregação lá, tem um grupinho bacana lá, e eles vão estar conosco domingo pela manhã, porque à noite eles têm culto, então eles vão estar no culto deles, mas de manhã eles vão estar conosco aqui, vão participar do nosso programa, e nós vamos receber também aqui o pastor Isael, que vem lá do Rio de Janeiro para estar conosco, de manhã e de noite. E eles vão participar conosco de manhã. Então, se você tiver tempo, condições, interesse, quiser se entrosar, conhecer essa missão, essa congregação, esse projeto da nossa igreja, venha domingo de manhã, às 10 horas, e você vai ter a oportunidade de conhecer uma turma bacana que está dedicada lá, fazendo um trabalho bacana de plantar, iniciar uma igreja ali. À noite, às 19 horas, o nosso culto de festa, de louvor e gratidão a Deus.
Então, pela manhã e pela noite, domingo que vem, é um tempo muito especial. E eu quero convidar você a fazer convites. Eu quero estimular você, encorajar você a chamar a família, os amigos, a reunir. Quem você quiser dizer, vamos lá na minha igreja, nós vamos fazer uma festa nesse final de semana, de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. E tem um pregador lá que vem do Rio, vai ser um momento bacana, tem a nossa banda. Tem, e aí, faz aí um convite para a gente ter esse ambiente aqui bem cheio, né, para a gente ter um som bacana, um momento de louvor bacana, a gente poder louvar o Senhor com muita celebração, ok? Dia 29, gente, dia 29, nós vamos fazer um almoço, que é a festa, porque aniversário tem que ser, sabe, tem que ter bolo, tem que ter, né, festa, tem que ter algum elemento aí para dar um tempero, né, para essa celebração. E nós estamos programando, então, no dia 29, é o último domingo desse mês, na semana seguinte, portanto, daqui a 15 dias, no horário das 11 horas. Presta atenção, eu sei que você não costuma vir às 10 horas da manhã, mas tem alguém assistindo que pode vir às 10 horas da manhã, né? Então, presta atenção, nós não vamos ter culto no dia de 29 às 10 horas da manhã. Nós vamos ter um encontro aqui, festivo, às 11 horas da manhã. Não teremos essa estrutura de culto, a reunião não será aqui dentro, vamos fazer reunião lá fora. Já fizemos a locação de 3 grandes tendas. 3 grandes tendas. Não vai chover nesse dia, tá certo? Mas nós alugamos a si mesmo as 3 grandes tendas. Eu não sei se você sabe, espere melhor, mas se prepare para o pior. É um princípio de vida, não é? É o princípio do extintor de incêndio no seu carro, é o princípio do STEP. Por que você tem o extintor de incêndio no seu carro? Porque você está preparado para o pior, mas você espera nunca usar, certo? Então, a gente tem 3 tendas lá para garantir que se cair uma chuva, numa eventual possibilidade raríssima em Curitiba, né, a gente está prevenido, porque vai que acontece, né, de chover aqui. Então, não é comum chover, especialmente em maio, mas vai que acontece. Então, a gente está preparado 3 grandes tendas. É um buffet contratado, gente. Olha que bacana, a gente vai estar sentado, a gente tem várias mesas, tem louça, a gente vai sentar nessas mesas. Vai ter a mesa de buffet preparado e vamos ter alguns garçons, algumas pessoas que vão servir. Isso tudo foi contratado, por isso há um custo de investimento. Uma parte desse investimento para toda essa estrutura e esse almoço está patrocinado pela igreja, pela contribuição geral da igreja, mas uma outra parte, eu e você vamos contribuir, todos nós, eu e você, vamos contribuir com um valor aí de R$35. Para quem tem mais de 12 anos, eu acho que 12 ou 13 anos para cima, quem vai até 11 anos de idade. Quantos aqui tem até 11 anos de idade? Deixa eu ver. Acho que não tem ninguém aqui até 11 anos de idade. Não é convertido não, gente. Não é ano. É de conversão, pastor? É de batismo? Não, gente. É de idade mesmo, assim. Sabe, desde quando aconteceu lá na maternidade até hoje e tal. Se você tem mais de 11 anos, você paga 35. Mas se você tem até 11 anos, você paga R$15. E se você tem até 5 anos, tem, né, até de 0 a 5, você é free, tá bom? Mas nós queremos encorajar você a vir. Ligue para a secretária da igreja, dê o seu nome, se informe como é que você pode fazer esse pagamento, negocie qualquer dificuldade que você tiver com ela está orientada para orientar aí cada um que ligar, enfim. A gente espera que não haja nenhum embaraço nesse dia em relação à sua participação. Eu falo porque às vezes você tem família grande, vem de um mês que você teve muita despesa, você está pensando em fazer uma viagem, né, à Lua, né, sei lá, já fez uma reserva lá com o Elon Musk, não é isso? Como é que é? Vai viajar até o espaço, você está, não, pastor, estou guardando dinheiro para viagem espacial. Cara, é R$35, vale a pena, vai almoçar com a gente aqui. E você pode convidar as pessoas. Nós temos uma reserva, um número mínimo, por isso a inscrição é importante, gente. Nós temos um número mínimo de reserva de lugares. Esse número mínimo é suficiente para toda a nossa igreja, para a Congregação Santa Felicidade. Só de lá vem, o pastor Leão me disse que tem mais de 30, mais ou menos, inscritos. Então, nós vamos juntar a Congregação Santa Felicidade, nós aqui, e todos os nossos convidados. Então, se alguém chegar de última hora na sua casa, ligar no sábado, aparecer lá e passar o fim de semana com você, e agora, o que eu faço? Vem. Traz a pessoa, a gente combina aqui e ela participa conosco. Nós queremos ter um movimento aqui na frente. Por que vai ser aqui na frente? Primeiro, porque aqui dentro não cabe o número que a gente espera receber. Segundo, se a gente vai para um salão de festa, para um restaurante, como fizemos nos 25 anos da igreja, tem uma despesa diferente. E nós queríamos fazer esse movimento aqui na rua mesmo. A gente quer que os moradores da rua passem e digam, o que aconteceu com esse pessoal aí? É almoço? Posso almoçar? E a gente está mesmo pensando nisso, até ter uma reserva ali, se o sujeito aparecer de última hora e dizer assim, eu quero almoçar aí, pastor, tem? A gente encaixa lá de alguma forma. Mas você que está aqui acompanhando, você precisa me ajudar, nos ajudar. Nós precisamos fazer a inscrição até o dia 23. Por quê?
porque nós temos o buffet contratado e esses valores estão ajustados com o buffet. Então, na terça-feira, dia 24, a gente precisa ligar para o chefe lá e dizer o seguinte, temos tantas pessoas reservadas para almoçar conosco no dia 29. E aí ele vai fazer toda a preparação para esse grupo que está ali, com alguma margem, certamente, de segurança. Então, não deixe para fazer sua inscrição na última hora. A gente fez uma contratação mínima, que a gente acha que é suficiente para todo mundo, mas vai que a gente tem vários inscritos, e aí você chega no dia 24, liga para a igreja e diz, eu quero me inscrever. E não vai ser má vontade, entende? É uma relação contratual e é número limitado. Número de quê, gente? Número de mesa, de lugar, de louça, além da alimentação. Né? Então, acho que são as crianças que estão lá nessa festa toda. É isso? Lembrei daquela história que alguém passou em frente à igreja e disse, que barulheira é essa aí? Jesus que está operando. Mas ele não dá anestesia no pessoal, né? Então, eu lembrei agora um pouco dessa historinha aí, né? A turma está lá se divertindo. Mas já entraram no clima de festa e a gente está aqui, né, conversando. Então, esse é o clima. A gente quer, realmente, no dia 29, fazer um barulho santo de celebração, de alegria, de louvor ao Senhor, agradecendo a Deus por 30 anos dessa igreja, por tudo que Deus tem feito e, como já cantamos tantas vezes, por tudo que Ele vai fazer. Amém? Então, tome nota aí. Pode convidar os amigos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não é isso. Então, faça a sua inscrição e participe. Qualquer dúvida, ligue durante a semana para a secretária da igreja, a irmã Saline. Ela está nos assistindo aí, né, e se informe sobre os detalhes. Muito bem. Quero compartilhar já, entrando nesse clima de aniversário, uma palavra, uma reflexão sobre a essência da igreja, a importância da igreja, o lugar da igreja na nossa vida. Libera para mim o PowerPoint, está aí? Ok? Igreja, por que me importar? Tirei esse título desta palavra de um livro, de um autor. Ele escreve sobre os dilemas que a gente vive no dia a dia, no convívio com a igreja. Na medida que a gente se envolve com a igreja, a gente tem um primeiro momento em que você, dependendo da sua história, do seu background aí de história de vida, você se envolve com a igreja e você pode ter um envolvimento muito marcante, muito especial, muito feliz. Mas na medida que o tempo passa, você vai descobrindo que as pessoas com quem você convive na igreja são de carne e osso, elas têm falhas, não é isso? E isso pode gerar alguma dificuldade. Esse autor, por vários motivos, a gente vai falar um pouco de alguns desses motivos aqui, ele escreveu esse livro e falou, igreja, por que eu vou me importar com essa igreja? Né? Ele viveu um tempo fora, inclusive, da igreja. Né? Um tempo fora da igreja. Esse autor é um autor norte-americano chamado Philip Yancey. Ele tem muitos livros escritos, eu gosto do jeito dele escrever. Ele escreve muito bem, elabora muito bem o tema da graça. Então, eu quero conversar com você sobre esse tema. Há muita gente cansada da igreja. Na virada do século 20 para 21, de alguma forma se percebeu estatisticamente, respondendo aos agentes do IBGE, ao senso de que algumas pessoas estavam respondendo a pesquisa sobre religião, sobre fé, dizendo que, olha, eu tenho esta fé, esta crença, eu sou cristão, mas eu não tenho frequentado a igreja. Na época de 2003, era 0,7% dos que respondiam, eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou cristão evangélico, mas eu não tenho ido à igreja, não tenho frequentado, não estou lá muito, né, envolvido. Em 2009, 6 anos depois, esse mesmo número chegou a 2,9%. É um fenômeno que vem, né, agora deu uma estabilizada, até onde eu fiz a minha pesquisa, mas é um fenômeno que surpreendeu muita gente, né, e fez com que isso virasse, inclusive, notícia. A JM Notícias, e, enfim, não é importante o canal, mas publicou, né, esse panorama do mundo cristão, dizendo que o Brasil tem mais de 4 milhões de desigrejados, segundo dados do IBGE. Isso é de 2017. A revista Veja, um artigo, né, um articulista da revista Veja, disse por que milhões de evangélicos estão abandonando a sua igreja. Escreveu sobre isso. Isto aqui é de maio de 2022. A matéria da Veja de cima. Maio de 2022. É claro que nesse processo todo, muitos pastores, acadêmicos, estudiosos, gente que ama a igreja, que pensa a igreja, que tem compromisso com a igreja, começou a refletir sobre o assunto e nós tivemos uma enxurrada de livros aí sobre o tema.
livros publicados por editora evangélica, cristã, confessional, outros não. E esses são alguns títulos só. Se pesquisar na internet, você vai achar mais. O Israel Belo escreveu Gente Cansada de Igreja. O Nelson Bomico escreveu sobre o Sem Igreja. Nós temos uma tese, praticamente, do Iauro, Desigrejados. O Ricardo Agreste, pastor presbiteriano em Campinas, escreveu Igreja Tô Fora. Né? E aí você tem outros livros como aquele Por que você não quer mais a igreja, que é um livro romanceado. Você tem aquele outro lá, O que fazer quando não queremos ir à igreja. Tá, é um bom livro, né? Você se perguntou isso? Aliás, você já se viu nesse dilema? Ai, cara, eu acho que eu não quero ir mais à igreja hoje, não. Né? Ou eu não quero mais a igreja. Eu não sei que tipo de relacionamento eu quero ter com a igreja. O livro que eu falei para você, do Filipenses, é aquele ali, Igreja, Por que Me Importar? Esse livro fez muita diferença na minha vida, porque eu quero abrir o confessionário e dizer para vocês que eu também tive, e às vezes eu tenho minhas crises com a igreja. Se você que é membro, né, já viveu essas crises, eu não sei o quanto você já viveu, o quanto você se perguntou se a filiação na igreja, participar da igreja, envolver-se com a igreja é uma coisa que você quer fazer, em que nível você quer fazer, se você quer ou não quer. Eu sei que é possível que alguém tenha vivido essa experiência por causa das estatísticas que apontam. Se você não viveu, se você não faz parte dessa estatística, tenho certeza que você conhece alguém que faz parte dessa estatística a essa altura. Eu conheço alguns. Então, eu quero confessar que eu muitas vezes me perguntei isso. Agora imagina eu como pastor, né? Eu vi esse dilema. Me lembro até da história da mãe que vai acordar o filho já é um homem maduro, formado na vida. Ela bate na porta do quarto dele para acordar ele. Diz, moço, acorda. Acorda, filho, olha a hora. E ele vira para o lado, resmunga alguma coisa, e a mãe insiste, fala com ele, acorda, meu filho. Por que o senhor quer que eu acorde? Hoje é domingo. E ela diz, e o que tem a ver com hoje é domingo? Deixa eu dormir. Eu vou te dar 2 motivos para você levantar dessa cama agora. Primeiro, você é crente em Jesus. Crente domingo levanta, crente domingo vai à igreja, crente domingo participa, ele busca o Senhor, se reúne com a comunidade, você é um crente de Jesus, toma vergonha na cara. E qual é o segundo motivo? Você é o pastor da igreja, está todo mundo lá te esperando, sem vergonha. Levanta disso aí. Gente, confesso a você que não foi comigo não foi mamãe não, gente. Eu já falei, sabe, porque vai que você pensa, o pastor está dando... Mas, gente, não sei em que grau você viveu as suas crises, mas eu já vivi um certo cansaço da rotina, cansaço dos problemas da igreja, cansaço da convivência, cansaço... E houve um momento assim, que eu cheguei a fazer um projeto pessoal, comecei a sonhar com um projeto pessoal, vou sair da igreja, vou deixar o ministério, e eu vou trabalhar profissionalmente, que eu acho que eu posso até influenciar mais, fazer o testemunho do Senhor, porque agora eu posso falar de celular, mas antigamente era aquelas agendas, né? Minhas agendas só tinha nome de crente na agenda. Só nome de crente, de pastor, né? Eu tenho poucos não crentes da minha convivência mais próxima. De repente eu falei, poxa, e eu gosto de dar testemunho da minha fé. Então eu falei, gente, eu acho que eu vou... essa coisa que eu chego nos lugares, eu não me apresentava como pastor. Eu chegava nos lugares, o que você faz? Eu disse, eu sou arquiteto e tal, né? Né, eu tenho uma segunda formação, então eu dizia, eu sou isso. Para que não houvesse bloqueio. Né? Por quê? Porque às vezes ele viu teve uma decepção numa igreja, viu alguma coisa na mídia, uma frustração qualquer, e aí eu já dizia, não, sou pastor da Igreja Batista. Ele já fechava o tempo, né? Tá, né? E já me arriscava de cima e embaixo, né? E etc. E aí eu fugia disso. Então eu falava, não, eu faço isso, faço aquilo, eu falava das minhas atividades profissionais paralelas, porque eu vivia esse momento, eu acho que eu vou deixar. Então, eu me identifiquei muito com o livro do Filipenses, porque esse livro me ajudou muito. E nesse livro ele dá um depoimento, eu vou citar pelo menos 2 frases dele nesse livro, mas a primeira que eu quero que você considere para a nossa reflexão, para a sua e para mim, para a nossa reflexão aqui, ele disse assim, ele foi criado numa igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja cristã evangélica, e ele teve muita decepção naquele processo de crescer dentro da igreja, e aí é o momento que ele se afastou da igreja. Esse livro, na verdade, é como se fosse um testemunho da história dele. E ele diz, olha, eu me afastei da igreja por um bom período da minha vida, porque achei muito pouca graça ali. Ele não usa a palavra graça para falar de uma coisa divertida. Ele não está falando assim, era sem graça o culto, a palavra, tudo. Não tinha prazer naquilo. Não é isso. Ele fala graça naquele sentido bíblico, de que ele entendia que a igreja não tratava todo mundo de maneira graciosa, como Deus trata todo mundo. Então ele diz, eu encontrei muito pouca graça, essa é a expressão dele, encontrei muito pouca graça ali. Ele vive a peregrinação dele como um crente individual. Viu a carreira solo,
como crente individual. Foi fazer carreira solo. Então, ele ia onde queria ir no domingo, com a igreja, escolhia uma igreja para ir. Se não queria igreja nenhuma, não ia à igreja. E ele lia a Bíblia, e ele fazia seus momentos devocionais com Deus. Ele seguiu, tentou seguir. Mas a história o conduziu, ele conta isso no livro, de volta à convivência da igreja, a um compromisso local com a igreja, de convivência. Ele conta até a experiência dele, da igreja dele, dos casos engraçados da igreja dele, divertidos até. Eu tenho a impressão que no início, quando ele começou a contar os casos, ele está frequentando uma igreja perto de um hospício. Não é possível, porque eram os casos tão engraçados, né? Tão diferentes de tudo. Mas ele conta dessa experiência de estar lá, ele conta da experiência no seu retorno até de continuar vivendo o desconforto. Mas ele disse que a visão dele tinha mudado da igreja, a compreensão dele tinha amadurecido em todo esse processo. E ele diz assim, saí da igreja porque vi pouca graça ali, mas voltei para a igreja porque não encontrei a graça de Deus de forma tão especial quanto encontrei ali. O que ele está dizendo é que, na experiência dele, ele teve alguma frustração com a igreja que ele idealizava. Mas, ao se afastar, ele descobriu que o problema não é a igreja. O problema é do ser humano. É da sociedade. É de todos nós. E todos nós temos uma cota, querendo ou não, involuntariamente ou não, de contribuição para tornar esse mundo complicado como ele é. Mas ele faz o caminho de volta à igreja porque, de alguma forma, ele encontrou na igreja um discurso frequente que o mantinha conectado com o que Deus queria fazer na vida dele e no mundo. Uma lembrança permanente de quem ele era diante do Senhor e do que Deus queria fazer na vida dele através da vida dele. E apesar de pouca graça, ele encontrou graça o suficiente para permanecer comprometido com a igreja do Senhor Jesus. Os livros que estão ali, os autores ficam analisando várias possibilidades, né, os perfis. Eu listei alguns, vou até compartilhar a título de curiosidade para enriquecer a nossa reflexão. O Filipenses não faz isso, mas alguns autores começaram a pensar o que leva as pessoas a se afastarem da igreja. Alguns desigrejados são desigrejados ou se afastaram da igreja por convicção. O que se identificou, alguns desses autores? De que algumas pessoas disseram assim, eu não quero fazer parte da igreja, porque esse negócio de igreja batista, igreja disso, igreja daquilo, isso tudo é coisa do homem, isso é coisa do homem. Jesus não criou nenhuma dessas igrejas, ele criou um movimento. Então algumas pessoas têm uma leitura coerente, nesse sentido até mesmo, né, teologicamente falando, coerente. Mas de alguma forma eles, por uma convicção pessoal, disseram, não quero me associar a este grupo, esse organizado aí de crentes, porque isso aí não foi Deus quem criou. Alguns são desigrejados por uma convicção dessa natureza. Outros, por decepção mesmo. E eu acho que a grande massa, né, entre nós, a grande massa, é decepção. Porque não se sentiu acolhida, porque não se sentiu respeitada, porque se sentiu abusada, porque se sentiu traída, porque teve que lidar com alguma experiência, sentiu-se preterido, descobriu hipocrisia na convivência da igreja, descobriu um monte de outros problemas que não esperava. E às vezes a gente chega realmente para a igreja assim, idealizando, né? A igreja do Senhor, o povo de Deus. Aí vem um pastor, prega um sermão, né, que fala do amor de Deus, vem uns músicos com uma palavra tão boa, e a gente pensa, nossa, é o céu na terra. Não é isso? O céu na terra. Mas aí você começa a conviver, começa a dividir o dia a dia, né? Aí você diz, não é o céu na terra, assim, mas não é muito céu ainda, né? Aí você começa, né? Eu costumo dizer assim, que você chega na igreja, né, igual quando você chega na casa da gente, né? Você chega na casa da gente, a gente vai receber alguém, e aí dá uma arrumada geral. Onde você arruma para receber as pessoas? Fala a verdade. Primeira coisa que você arruma para receber alguém na sua casa? A sala, né? Você arruma a sala. Então dá arrumadinha para receber as pessoas ali, né? De repente você tem um quarto que está desorganizado ainda e tal, área de serviço com alguma coisa que não está muito bem, e aí você fica segurando a visita na sala, né? Torcendo para não ter aquela questão, vamos conhecer a casa, não, hoje não, outro dia, né? A gente combina isso, quero mostrar. Mas enfim, você fica segurando ali. Né? Mais ou menos a gente chega na igreja às vezes nesse clima mesmo de alegria, de fé, de celebração, mas aí você passa da sala para os outros ambientes, né? E eu costumo dizer, quando você então visita o porão da igreja, você descobre que tem um monte de coisa lá quebrada, que a gente não sabe o que faz, mas a gente não quer jogar fora.
não é isso? Aí usou uma peça no teatro, usou uma roupa do teatro, usou não sei o que do teatro. Vamos jogar fora? Não, não joga fora não, porque isso deu muito trabalho para fazer essa estrutura. Vamos guardar onde? Bota na sala, bota no sótão, bota não sei aonde, né? E vai. Aí um dia, né, você abre aquele negócio lá, você diz, o que é isso aqui? E às vezes nas relações, agora fazendo isso, uma metáfora do nosso convívio, às vezes a gente também começa a conviver e descobre que nós temos manias, imperfeições, e isso pode gerar algum atrito, né? A maneira como a gente é tratado, ou a maneira como a gente convive com o outro. Há uma decepção. Uma outra alternativa que tem se identificado, há um grupo de desigrejados informais. É gente em terceiro grupo, que acomodou mesmo. É tipo assim, hoje está frio, não vou à igreja. Hoje almocei feijoada, aí não dá, estou cansado, quero dormir, que amanhã é segunda-feira. Não é isso? Hoje eu resolvi dar uma volta tardinha, encontrei uns amigos, perdi a hora. Aí a gente vai por vários motivos bons, legítimos, humanos, razoáveis. A gente deixa de ir, deixa de conviver, deixa de estar no encontro, etc, etc. É quando você menos espera, de repente, você se sentindo desvinculado, né? Você começa a se arriscar a preencher as suas noites e seus domingos com outras coisas. E é meio que assim, né, natural, você vai se desconectando, né, e de repente você se acomodou. Você não tem bronca da igreja, você não está aborrecido nem com o pastor, nem com a igreja, nem com ninguém, você não está em crise espiritual, de fé, nada. De que você fez? Você esfriou. De manhã todo mundo lembrou, não sei quantos de vocês ouviram isso, mas eu cresci à sombra de uma metáfora muito importante de comunhão, a metáfora da brasa no braseiro. Então eu aprendi desde pequenininho lá, assim, o crente tem que estar na comunhão, porque é como uma brasa no braseiro. Se você tira a brasa do braseiro, né, afasta e deixa ela separada, o que acontece com a brasa? Apaga, né? E é isso, de fato, acho que é uma metáfora ainda válida, né, para representar bastante, né, essa experiência do terceiro grupo, do grupo até que é classificado às vezes como informais. Gente que esfriou, gente que acomodou, por diversos motivos, estão aí numa rotina e eles vão encaixando às vezes a vida espiritual, a comunhão da igreja, no tempo que sobra, se sobra e por aí vai. Um quarto grupo, e esse grupo com certeza ele é mais recente, mas identifiquei um quarto grupo nessa literatura toda que é o desigrejado virtual. Certo? Virtual. De alguma forma, disse, não, eu tenho a opção de assistir cultos, e eu sou edificado, eu não preciso estar lá, nesse negócio envolvido, dentro lá e tal. E eu assisto pela internet. E gente, não é? Há um conforto. Durante o período da pandemia, quando nós não podíamos reunir aqui, a gente gravava os cultos, aqui ficava vazio, cheio de iluminação e tal, né? Esse deu trabalho, né? Mas o que acontece? Aí a gente assistia em casa, assistir pelo celular é terrível, não conseguia me concentrar. Aí a gente conseguiu, né, passar na televisão. Então, abria a televisão lá, botava no YouTube, né? Aí a gente via maior. Aí dava um conforto, assim, a gente sentava na poltrona e assistia, né? Todo mundo, a gente sentava no início, eu, Renata, João Pedro, Davi, as crianças, hora do culto, gente, hora do culto, 7 horas, vamos para a igreja, né? E a gente sentava lá na poltrona e assistia o programa, não é isso? Não tinha culto infantil, então as crianças tinham que ficar ali, a gente segurava o máximo que podia, né? E aí a gente ficava com as experiência, era mais confortável. Muitos crentes entraram nessa experiência, se identificaram com elas, com ela, né, ou com elas, dependendo do que ela fez, do como foi, e ainda estão com dificuldade desse processo de voltar, de integrar, de estar junto, de repente experimentaram um certo conforto, e até o conforto, inclusive, de escolher, né? Começa a pregação. Tá chato, vamos botar aqui para outro canal. Isso, né? Agora sim, esse pastor é bom, e olha só. Aí começa o louvor, e de fato, no início, gente, eu não sei se isso aconteceu com você, não precisa dizer não, porque eu vou ficar constrangido. Então, mas assim, a gente assistia alguns cultos, mesmo os nossos, e a gente ficava assistindo o culto de outras igrejas para dar uma sentido, para comparar, sabe como é que é? Né? Dar uma comparada, né? Aí eu olhava assim para algumas igrejas de alguns amigos meus, eu disse, misericórdia, que som horrível, que coisa terrível. Eu pensava assim, bom, mas nós estamos melhor, nós estamos com um solzinho melhorzinho ali, né? Mas de repente eu mudava para outra igreja top, né? Aquela coisa assim, altamente high-tech, eu disse, nossa, perdemos disparado agora, não é isso? E eu ficava tentado em vir para cá e proibir vocês de acessarem outros canais. Será que convém se eu disser que o Senhor me revelou e, sei lá, né, dar um tom de profecia? O Senhor disse, não assista a outro canal que não seja da Bíblia. Pensei em fazer sorteio e tudo mais para ver se né, aumentava a audiência. Algumas pessoas entraram nessa experiência, de alguma forma elas acabaram também entrando nesse modo remoto, esfriando a fé. Não julgo nenhuma delas.
nem condeno, nem é meu papel, nem o nosso papel. Mas eu venho aqui dizer para você, nesse momento de celebração dos 30 anos, a igreja tem sido boa para comigo. A igreja tem sido boa para comigo. Desde o meu tempo de vida cristã. Encontrei homens e mulheres que me abençoaram. Professores da escola bíblica que me ensinaram coisas que eu não aprendi com a minha casa, com meus pais. Isso não desmerece o carinho nem a preocupação dos meus pais, mas recebi influência de muitas pessoas. A maioria das pessoas que exerceu uma influência sobre a minha vida, sobre quem eu sou, eu encontrei na igreja. Encontrei muita gente boa fora da igreja. Gente até que nem era crente. Eu tinha um professor na faculdade de arquitetura que ele não era crente. Um dia ele contou lá o negócio porque ele era descrente, ateu e tal. E eu, mesmo sendo crente, eu ficava assustado. Assim, será que esse moço vai me convencer a ser descrente? Ele era ateu assumido. Mas nada, né? Até a confissão de ateísmo dele me edificava às vezes. Deus é bom, né? Foi bom comigo, né? E eu me lembro até de uma vez, abre um parênteses aqui um pouco mais longo, de um dia para mim que foi especial, né? Eu quase te peguei. Porque ele entrou em sala e tinha vivido uma experiência de luto e família. E ele disse, a certa altura, assim, como eu queria que Deus tivesse, como eu queria crer em Deus. Quando eu estava no velório, ele disse, o velório de quem? Né? Uma pessoa ali bem ligada a ele, a família, da família dele. Eu queria que Deus existisse naquela hora. E aí eu percebi, gente, que diferença faz quando você vive a sua vida e vive o luto na sua vida, sabendo que existe um Deus que ampara você. Mas, enfim, recebi influência de vários lugares, até de gente que não é da igreja, mas a maioria das pessoas que exerceu influência sobre mim, que me ajudou, que me auxiliou, de alguma forma, a igreja foi parceira dos meus pais na minha formação espiritual. Eu devo muito à igreja, a muita gente. Então, eu entendo o desânimo com a igreja, eu entendo o cansaço da igreja, eu entendo que às vezes a gente se pergunta por que eu estou nesse negócio, até quando eu vou estar assim? Mas eu entendo, e eu entendo o que Filipenses diz quando ele diz volta para a igreja, e é isso que eu quero dizer com você aqui nessa noite. A igreja, com todos os seus desafios, vale a pena, em nome de Jesus, amém? Quero relembrar com você alguma coisa que Jesus disse sobre a igreja, lá em Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia então aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Este é um texto tido como a primeira referência explícita sobre o que seria a igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. E eu quero, deixa eu passar esse slide, clica aí para mim, passa esse slide, que eu não consegui deixar esse verso 18 em destaque ali, mas eu quero ler mais do que o verso 18. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, a Bíblia diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma confissão de fé. Pedro, como judeu, está dizendo, eu creio que o Senhor é o Messias prometido pelos profetas no Velho Testamento. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus enviado à terra para revelar a face de Deus. E aí, então, ele faz essa confissão. Verso 17 em diante, continua a conversa, a narrativa diz, Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que nem cantassem a ninguém que ele era o Cristo. Depois daquele momento, verso 21, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará.
Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto que alguns que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17, nós não vamos ler, mas aí ele continua explicando a experiência do Monte da Transfiguração. E essa é uma conexão que os estudiosos fazem com esse verso 28. Garanto que alguns que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Porque no Monte da Transfiguração, como se fossem cenas dos melhores capítulos, uma espécie de spoiler, né, da eternidade, da glória, da ressurreição, Jesus é transfigurado e alguns discípulos estão com ele naquele monte e assistem aquela cena gloriosa e voltam impactados de lá. Esse texto é a primeira referência que se tem, historicamente falando, dentro do contexto da Bíblia, aqui dos Evangelhos, Mateus, a igreja no sentido que nós conhecemos hoje. Essa palavra significa assembleia, era de um uso comum para se referir especialmente a algumas associações ou associações, especialmente dentro da cultura grega, de pessoas de uma cidade para discutir aspectos, né, da cidade, da vida. E é como se Jesus dissesse, eu vou organizar então a minha assembleia, o meu grupo de homens e mulheres que me seguem em torno da minha causa, da minha missão. É a minha associação, é a minha assembleia. E ele diz que ele vai fazer isso, e que ele vai edificá-la. E ele diz que o alicerce dessa ideia é a confissão que Pedro fez. A pedra não é Pedro. Há muita discussão quanto a isso, mas eu acredito, e esse é o meu entendimento, de que a afirmação de Pedro é o que ele diz que é a pedra. É como se ele fizesse um trocadilho com o nome de Pedro. E eu digo isso com base no que o próprio apóstolo Pedro vai dizer mais tarde em uma das suas cartas universais, no Novo Testamento, quando ele diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, ele fala de Jesus. Ele diz que Cristo é a pedra de esquina. Mas seja como for, há uma afirmação que Pedro faz. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vive. E a partir dessa compreensão revelada, iluminada na mente de Pedro pelo Espírito, Jesus disse, agora faz sentido falar com vocês de igreja. Quando ele pergunta sobre o que as pessoas estão falando a respeito dele, eu tenho a impressão que ele não está tão preocupado com o que as pessoas estão falando. Ele não é um político fazendo ibope, pesquisando a popularidade dele. Aquilo foi uma introdução para preparar a pergunta que vem o seguinte, vocês que estão comigo, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, representante de grupo, diz, para nós o Senhor é quem o Senhor diz que é. O Senhor é o cumprimento da profecia. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel. Né? A gente pode deduzir de alguma forma, tudo isso está ali presente nessa confissão de fé, o reconhecimento de quem é Jesus. E aí Jesus diz, essa é uma afirmação fundamental. Agora eu posso falar da minha comunidade, porque a minha comunidade vai se reunir em torno dessa confissão. A minha associação, a minha assembleia. E as portas do Hades, que pode ser traduzido por inferno, sepulcro, morte, das profundezas, não prevalecerão. O que dá a ideia para nós de uma ação espiritual, de um movimento espiritual dessa assembleia da igreja para cumprir a missão e ao mesmo tempo de uma espécie de conflito espiritual em que a maldição do pecado, cujo salário é a morte, há uma reação nesse processo, mas ele diz que essa porta, né, da morte vai ser rompida. Uma provável referência à sua própria experiência de morte e ressurreição. A experiência de ressurreição prometida a todos nós. Porque a ressurreição, a esperança da ressurreição é a garantia de que o pecado com a sua maldição foi removida. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, diz Paulo, é a vida eterna. Jesus diz isso, celebram juntos, e aí ele começa a falar então da sua necessidade de morrer para Jerusalém, do seu sacrifício pessoal. E aí o mesmo Pedro, gente, o mesmo Pedro chega para Jesus e resolve dar uns conselhos para ele. Olha para o mestre e diz, ele não está bem, está meio deprê, falando em morrer, sacrifício. Ele bota a mão no ombro de Jesus, Jesus, vem cá, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer. Porque a gente está junto e tal, etc. Né? E é engraçado, a gente conhece o Evangelho, toda a história toda, né? A gente sabe que mais tarde Pedro vai fazer o quê? Vai negar Jesus 3 vezes, não é isso? 3 vezes. No outro momento, quando ele diz, vou morrer com o Senhor. Ele diz, antes que o cara cante, 3 vezes me negarás, Pedro. E aí Pedro tem isso, recebe uma reprimenda do Senhor Jesus. Aqui entre nós, como é que Pedro continua no grupo depois de uma palavra daquela?
Você, por muito menos, ia embora se eu dissesse alguma coisa parecida para você. Imagina, vai atrás de mim, Satanás. Que isso, pastor? Foi só uma sugestão. Isso é um grosso, né? O que é isso? Jesus vira para Pedro e dá uma palavra dessa. Não, a gente fica imaginando como é que foi dito isso. Né? Ele falou baixinho, Pedro não ouviu, né? Mas o fato é que Pedro recebe essa reprimenda. E aí ele começa a falar sobre seguir a ele, sacrifício, renúncia própria. E ele diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Tudo isso, de alguma forma, está envolvido, e eu acho que isso diz muito ao meu coração, espero que diga ao seu, sobre a experiência da igreja. Primeira coisa que eu queria que você levasse para casa essa noite. A igreja não é ideia de nenhum homem, a igreja é ideia do Senhor Jesus. Ele fundou a igreja. A igreja entra no processo da revelação de Deus, conforme registrado nas Escrituras, como uma espécie de agência, onde Deus vai mobilizar homens e mulheres que creem nele, na palavra dele, que entregaram sua vida ao governo dele por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, para que esta palavra de salvação alcance os confins da terra. Deus está desde Gênesis capítulo 3, vindo em busca do homem. Assim que o homem peca e cai, Deus aparece no jardim do Éden com a pergunta, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Você acha mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? De repente o Criador do universo, onisciente, onipresente, onipotente, entra no jardim e perdeu Adão. É Adão que está perdido, e a pergunta de Deus é uma pergunta quase que retórica, para que Adão reconheça que ele se perdeu no projeto de Deus. Mas por que Deus está lá? Porque Deus ama esse homem de tal maneira, diz João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama. Eu não sei explicar o amor de Deus por mim e por você, porque Ele não desistiu da humanidade ainda, com todas as nossas loucuras, mas Deus está agindo na história desde Gênesis capítulo 3, para trazer a humanidade ao seu juízo perfeito, ao projeto original. É uma ação de resgate. Essa ação de resgate na história culmina com o sacrifício de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo mobiliza aqueles que estão sendo alcançados pela graça da salvação como um grande exército, ou uma grande família, ou um grande rebanho, ou lavoura, tantas outras metáforas para descrever a igreja como o povo de Deus, para que a gente possa cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. O primeiro chamado de Deus para mim é para a salvação. Natan, você me permite alcançá-lo com a graça da minha salvação? Até esse engraçado, Deus te permite. Não é que Deus me permite, é uma figura de linguagem, né? Deus me alcançou com a graça da salvação. E aí Deus faz um segundo convite para mim. Agora, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, vamos juntos trabalhar pelo resgate dos outros. Vamos juntos trabalhar pelo resgate dos outros. Imagine, só como uma ficção momentânea para ajudar a gente a fixar melhor isso, que eu virasse para o Senhor e dissesse, Senhor, mas é tarefa grande demais, o mundo inteiro. Não, mas você não vai fazer sozinho. Tem mais gente aí com que você vai poder trabalhar. Vamos fazer uma assembleia de homens e mulheres que queiram ter o mesmo projeto de vida. Cooperar com o Pai para buscar e salvar quem está perdido. É assim que nasce a igreja, dessa ideia. Então a igreja é um projeto humano. Ele tem uma natureza espiritual, está fundado a partir da fé, da experiência da fé. Por isso, quando a gente decide ser membro de uma igreja bíblica, alguém vai perguntar para a gente, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? No livro de Atos, por exemplo, você tem aquela experiência relâmpago de evangelização do evangelista Filipe com um sujeito chamado, aliás, não tem o nome, ele é descrito como eunuco, né? Um alto oficial da rainha de Candace da Etiópia, está caminhando, ele se encontra, ele apresenta o evangelho, explica Jesus para ele, e aí ele encontra um lugar que tem água e diz, veja ali a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe responde para ele o quê? O que você lembra? Filipe diz assim, é lícito se crê de todo o coração. Então, esse é o alicerce da igreja. A minha convicção de que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador pessoal. E quando essa convicção se assenta no meu e no seu coração, no nosso coração, a gente se associa ao que Deus está fazendo como igreja. Mas no processo histórico e cultural, a gente vai viver essas experiências de construir prédio, botar placa denominacional na frente, estabelecer princípios de organização. E esse processo, muitas vezes, é um processo que pode sugar a gente, desgastar a gente. Quantas pessoas realmente se afastaram da comunhão da igreja porque se sentiram como líder até exaurido, esgotado e tantas outras coisas. Não é? Algumas pessoas me perguntam por que a gente não faz muito comentário sobre dinheiro nos cultos. Tá certo?
Me aguarde, vou trazer um sermão. Mas a gente adotou como estratégia aliviar um pouco essa experiência. Por quê? Porque há tanta gente pedindo tão agressiva e tão não bíblica, que qualquer um que peça, mesmo com toda a legitimidade, para a suspeita, é um desconforto. E com isso, a gente quer dizer para todo mundo que vem aqui, para todo mundo que assiste, não quero o seu dinheiro, faça o que você quiser com o seu dinheiro. Seu dinheiro é um problema entre você e Deus. Eu espero que você contribua com a igreja, porque há despesas aqui. Nós investimos em obra missionária e em obras sociais. Mas se você não quiser investir, venha. Eu vou orar pela tua vida, eu vou te visitar no hospital se você estiver lá. Eu não estou interessado no seu dinheiro. Esta igreja não está interessada no seu dinheiro. Mas nós queremos que você tenha um caráter de Cristo, porque aí o resto tudo vai se resolvendo. Amém? Mas é claro que a gente vai falar de contribuição. Se você for para a classe, e o pessoal que passou na classe lá, a gente fala de contribuição, da importância da contribuição, desse princípio. Mas veja, é só uma maneira que a gente está tentando dizer para as pessoas que estão cansadas da igreja, de que a gente realmente está tentando dizer para todo mundo que a gente reconhece que há momentos nessa experiência da igreja em que a estrutura, as demandas, o dia a dia pode trazer um certo desconforto para nós. Mas esse é um esforço de adaptação nosso e nós não somos perfeitos e isso não serve nem de exemplo para ninguém, é o nosso jeito de ser, um princípio que a gente adotou dessa forma de trabalho, mas o que a gente quer é de alguma forma que você entenda, você que assiste, você que está aqui, de que a igreja é uma ideia que não é humana, é do Senhor e de que ela é importante na nossa formação espiritual, de que Ele usa isso na nossa vida para que a gente possa estar alinhado com o Senhor, inclusive para arrancar a mim e a você dessa nossa vida autocentrada. Porque se o discurso de Jesus é quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, é porque ele encontra em nosso coração uma tendência oposta. Se negar a mim mesmo me fosse fácil, se tomar a cruz no sentido de assumir responsabilidade sacrificial por esse evangelho, pela igreja ou pela mensagem de salvação me fosse fácil, ele não me pediria. Ele não pediria a mim e a você aquilo que nós já estamos dando a ele. Ele me pede que eu me negue, que eu assuma a responsabilidade de uma vida sacrificial na cruz, como Jesus na cruz se doou, porque Ele sabe que isso é um desafio na minha vida. E que os nossos corações são inclinados para o autocentrismo, para o egoísmo. Né? Para se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Porque, inclusive, esse é o mundo que a gente vive lá fora, no mundo do corporativo, o mundo dos condomínios, da sociedade que a gente vive. E, de alguma forma, essa fala da igreja imperfeita, foi o que trouxe Filipenses, foi o que me sustentou, e eu espero de alguma forma também esteja tocando a tua vida. A igreja é uma ideia do Senhor Jesus Cristo, uma ideia linda, que a gente de vez em quando torna ela difícil, mas a ideia é de homens e mulheres, independente da sua origem, da sua raça, da sua história, dos erros e acertos da sua vida, independente da sua conta bancária, do sobrenome que tenha, encontra na comunidade da igreja acolhimento, apoio, assistência, amor, paciência e tolerância. Nesse processo de repensar, às vezes, a minha própria relação com a igreja, eu tive que admitir que na raiz do meu olhar clínico para a igreja, crítico para a igreja, intelectualmente avançado, eu descobri um homem vaidoso. E de algum modo o Espírito disse para mim assim, de algum modo, você está se achando melhor do que aquele pessoal lá, né? Você é bom demais para estar ligado a uma igreja, né, Natan? Bom demais. Quando o Espírito disse isso para mim, eu tive que dobrar meus joelhos, chorar e me quebrantar e dizer, Senhor, me perdoa. Porque essa vaidade mostra o quanto eu sou indigno de estar lá. Eu não estou dizendo que todo mundo está afastado, está por conta disso, você entende? A gente magoada, literalmente magoada. E o grande desafio é a gente ter paciência com todo mundo. Mas eu quero com esse texto chamar a atenção para você de que, com todos os desafios que a igreja, em termos de organização, traz, ela é uma ideia de Deus para a tua vida e para a minha vida. De alguma forma, Deus usa isso para a nossa formação espiritual. E há uma frase do Filipenses, eu estou caminhando para concluir, que eu acho que traduz bem essa ideia. Ele diz assim, muitas vezes nos cercamos com as pessoas que mais queremos viver, formando um clube,
não uma comunidade. Qualquer um pode formar um clube. É preciso graça, visão compartilhada e trabalho duro para formar uma comunidade. Para mim, igreja não é clube. Para mim, igreja é comunidade. Onde a gente vai trabalhar com graça e aprender a ser gracioso, paciente, tolerante. Onde a gente vai aprender a esperar o melhor das pessoas, mesmo que a gente esteja preparado para o pior, às vezes. A gente vai compartilhar uma visão, um sonho, e a gente vai formar uma família. Fiquei feliz quando eu vi o Davi, no vídeo que vocês devem ter assistido no início do culto. Eu não ensinei isso para ele, eu não disse, quando perguntarem lá que você vai responder, responde isso aqui. Essa é a resposta, filho. Treina aí para ficar bonito para o pai, né? Na verdade, eu me distraí e só depois eu me dei conta de que ele tinha sido convidado para ajudar na gravação do vídeo, junto com a Sarinha e outras pessoas, né? Outras crianças e tal. Mas aí eu assisti o vídeo um pouco antes, até, né? Por causa da pasta onde a gente grava alguns arquivos, a gente projeta no culto, e por acaso eu vi lá, o vídeo aqui que foi gravado. Aí cliquei para ver, eu não sabia. E ele disse assim, a igreja é minha segunda casa. Talvez isso reflita a experiência de ser pastor, né, filho de pastor. A gente vive na igreja, né? E a gente, quando fala mal de vocês, eu e o Renato, a gente só fala escondido no quarto. A gente nunca fala mal de vocês na frente das crianças. A gente sempre fala na frente das crianças só elogio. Mas, enfim, mas a gente tem tentado mostrar isso para eles. Que a igreja é uma segunda casa. Filho, se a coisa complicar em algum momento da sua vida, com todas as dificuldades, corre para a igreja. Eu não sei quantos vão te ajudar, nem quem vai te ajudar, mas você vai encontrar uma mão amiga em algum lugar lá. A igreja é edificada pelo próprio Senhor Jesus, gente. A igreja não é edificada por mim ou por você, é pelo Senhor Jesus. Quero terminar usando uma metáfora e a gente vai ter mais uma canção para a gente cantar e fechar, né? Da construção, da arquitetura. Um monte de tijolos num canteiro não forma um prédio, certo? Trabalhei com construção, então a gente fazia encomenda do material, chegava aquela carreta, desmontava os tijolos, camaradas jogando lá, e aí acumulava os tijolos todos lá, para que a gente pudesse usar os tijolos, assentá-los e construir uma casa, o prédio. Então um grupo de tijolos não forma um prédio, uma casa. Tá certo? O que você tem que fazer? Assentá-los, cada um no seu lugar, e posicioná-los, e depois ainda trabalhar com eles para que esse prédio possa ganhar forma, contorno. Um grupo de pessoas não forma uma igreja. Um grupo de pessoas não forma uma igreja, até que elas se comprometam de algum modo umas com as outras, encontrem o seu lugar e ajudem a edificar essa construção. Olha aqui para mim. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem trabalha na minha e na sua vida juntos, na comunhão. Isso não significa que nós temos que tolerar o que está errado, o que não está bom. Não é? O que não está bom a gente critica da estrutura. A iluminação não está boa, o som está alto, a não sei o que está ruim. Isso faz parte da rotina da igreja. Como faz parte da rotina, olha aqui, de qualquer família. Como é que é lá na sua casa? Funciona tudo direitinho? Ou o chuveiro queima, de vez em quando? Ou de vez em quando tu tem lá uns probleminhas para resolver? Uma goteira? Como é que é os filhos? Você diz 1, 2, 3 coisas para eles e eles obedecem tudo direitinho. É isso assim? Me ajuda, me dá esse segredo para mim. Eu acho que essa é a melhor imagem da igreja, família. E eu termino então com essa referência bíblica que não está ali, mas tão especial que o apóstolo Paulo compartilhou em Efésios, dizendo que é isso que nós queremos ser como Ibai, gente. Uma família de muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, porque é isso que Deus idealizou. Às vezes a estrutura pesa, a gente faz uma revisão, uma avaliação, propõe alguma coisa diferente, discute, o que pode ser feito para melhorar.
Mas eu gosto muito dessa imagem. A Bíblia fala de corpo de Cristo, fala de templo, casa de Deus, etc. Mas eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, quando ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A morada de Deus está em mim e você como igreja. Aliás, você já deve ter escutado essa expressão, porque ela é comum, dizer assim: a igreja sou eu. A igreja sou eu. É um tijolinho dizendo assim: o prédio sou eu. E os outros tijolinhos tudo dando gargalhada. Aí um tijolinho mais esperto, mais maduro, diz: o prédio somos nós. Nós unidos, comprometidos, posicionados com seus dons, com seus talentos, com a sua experiência, com o seu conhecimento, juntos, edificados pelo próprio Senhor, para a morada de Deus e testemunho para o mundo, para cooperar com Deus no projeto de buscar e salvar quem está perdido. Às vezes a gente acerta na estrutura, na organização, às vezes a gente erra. Mas eu sei uma coisa: as portas da morte não prevalecerão contra ela. Nós temos os desigrejados, alguns com críticas construtivas, que refletem talvez uma decepção. Nós temos os desigrejados que são perversos mesmo, a igreja podia ser o céu na terra, que eles vão continuar atacando pedra. Nós temos os descrentes de tudo, nós temos uma sociedade não cristã, que às vezes vê a igreja e a pregação da igreja religiosa e há tantas críticas. E a gente fica assim pensando na igreja, no quanto ela vai e aonde ela vai. Mas gente, a igreja sobreviveu ao Império Romano. A igreja sobreviveu a imperadores que pegava um crente como você, crucificava de cabeça para baixo. Pegava alguns de nós como crentes e botava fogo. E um dos líderes da igreja desse primeiro período, chamado Tertuliano, disse que o sangue dos mártires, o sangue dos que morreram debaixo das cruéis perseguições do império, foram a semente da igreja. Então, eu e você estamos aqui para semear nessa igreja, amém? E olha que você não corre nem risco de você pegar fogo, só se for fogo santo. Convido você nesse período de 30 anos da igreja a renovar o seu amor para a igreja, a renovar o seu olhar de paciência, a renovar a sua tolerância com a igreja, a deixar que o Espírito de Deus fale ao teu coração, para que você encontre o seu lugar de contribuição, para servir, para abençoar, o seu lugar nesse prédio, a deixar que o Espírito do Senhor edifique você e a sonhar junto com uma igreja melhor do que nós somos até agora. Podemos ser melhor, a gente pode fazer mais bonito, gente, amém? A gente pode fazer mais bonito. Vamos fazer mais bonito para a glória do Senhor? Amém. Não tem como não cantar essa canção, né? Somos corpo assim bem ajustados. Se você está com a sua família e pode abraçá-la, então, para não pedir para você sair do seu lugar e pegar outra pessoa e de repente você está com medo do Covid, mas se você está com as pessoas que você confia que não estão com Covid, você consegue identificar quem não está com Covid? Então tá, mas então de quem está mais próximo de você aí, se junte a ele. Vamos cantar juntos? Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados. Somos corpo, vem, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
recebi um novo coração, vamos lá? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Temos fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Mais uma vez, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. mais uma vez, a gente ainda não entendeu cantar essa música. A gente não canta essa música com o olho fechado. Não é pra Deus. Tem música que é pra Deus, tem música que é pra namorada, pro namorado, pro marido. Essa não é pra Deus, essa não é pro namorado, não é pro marido, essa é pro irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo sobre sua vida. A gente não pode fechar o olho e, Senhor, eu declaro a paz sobre o Senhor, não. Como fruto desse novo coração. Que coisa gostosa, né? Pode sentar, nós vamos terminar. Pastor Israel mandou uma mensagem. Pastor Israel vai estar conosco aqui domingo que vem, não é? E ele mandou um olá para a igreja, para a gente aí curtinho, só para vocês já conhecer. Ver se consegue aí, tá liberado? Então projeta aí para a gente. Querida família Ibai, graça e paz. Aqui é o pastor Israel, PIB de Venda das Pedras, Itaboraí. E é com grande alegria no meu coração, com uma grande expectativa, que estou aguardando o dia 22, assim permitindo o Senhor, para estarmos juntos. Um novo tempo, novos desafios e com a certeza de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Estamos orando que Deus nos abençoe por esses 30 anos de vida, coisa maravilhosa de Deus. Um forte abraço. Até lá. Amém, amém. Deus abençoe. Boa semana para você. Vai em paz.